Olá, boa noite. Estamos começando pela TV Câmara de Balneário Camboriú, mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Seja bem-vindo. Os meus convidados dessa noite são eles, o vereador do PMDB, Roberto Souza Júnior, e também o nosso convidado especial, ele que é o ex-presidente da Confederação Canadense, isso mesmo, Canadense de Futsal, que estará comigo e com o vereador Roberto no programa dessa noite, senhor Carlos Mateus. E claro, como sempre, você, telespectador, é o nosso convidado especial. Fique com a gente. Olá, boa noite. A partir de agora você tem um compromisso marcado comigo nessa próxima meia hora aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú. Seja bem-vindo. Este é o programa Câmara Cidadã. Com muita alegria e satisfação, depois de 3 meses, retorna ao programa. Já estamos no segundo semestre de 2015, já passou o recesso parlamentar e o vereador Roberto Souza Júnior, do PMDB, assim como os demais vereadores dessa casa, estão trabalhando a mil. E é por isso que o nosso vereador Roberto Souza Júnior, papai, né, do pequeno Roberto, posso chamá-lo de Robertinho, vereador? Robertinho, né? Tá Robertinho, aí, né? Boa noite, vereador, tudo bem? Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que vão nos assistir. Né? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, boa noite também ao seu Carlos, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, de estar aqui, né, podendo explicar um pouquinho do nosso trabalho, podendo explicar um pouquinho das atividades que nós tivemos recentemente na Câmara de Vereadores, do nosso projeto, né, tirando um pouquinho também, explicando para a comunidade o que a gente vem desenvolvendo, tirando as dúvidas também que vão aparecendo. Né? E é um prazer estar aqui, ter aqui hoje conosco o senhor Carlos Mateus, que vem falar um pouquinho também da história de Balneário Camboriú, né? Vem falar um pouquinho da pessoa que ele é. Acho que é importante a gente relembrar, né, e valorizar as pessoas que de alguma forma contribuíram, né, não só para Balneário Camboriú, mas para Santa Catarina e Brasil, né, e para o mundo, vamos dizer assim. Muito bem, então quero anunciar a vocês, o vereador Roberto já comentou, estamos recebendo com muita alegria, né? Temos aí um cidadão brasileiro canadense, adotou as terras do Canadá, mas quando pode, vem a nossa Balneário Camboriú, a Santa Catarina, ao Brasil, fazer o seu compromisso de balneário camboriuense que está nas raízes. Estou falando do seu Carlos Mateus, ex-presidente da Confederação Canadense de Futsal. Para quem não sabe, o seu Carlos Mateus é natural de Balneário Camboriú, é neto do seu Fernando Cachimbo, depois apelidaram ele de Fernando da Rede, primeiro morador, diga-se passagem, né, citado até pelos historiadores da nossa região, primeiro morador de Balneário Camboriú. No caso, então, o seu Carlos Mateus é neto do seu Fernando Popular Cachimbo e também filho do seu Galdino Fernandes. Para quem lembra, quem pode lembrar e buscar nas raízes, o pai do seu Carlos Mateus, o seu Galdino Fernandes, foi o morador de Balneário Camboriú que trabalhou com o primeiro táxi em nossa cidade, um dado interessante. E ele me falava agora há pouco nos bastidores que o seu Carlos Mateus saiu de Balneário Camboriú há mais de 30 anos atrás para ir para o Canadá, onde é muito frio, e lá tem a sua companhia diária com os filhos Lucas, o Teus, a Michele, casado com a Rose, e quando pode faz esse intercâmbio Brasil-Canadá. É um prazer recebê-lo nessa noite, tudo bem? O prazer é todo meu de voltar à terra natal, né? Quando eu olho as fotos aqui na parede, foi interessante, eu vi Camboriú sem prédios. Não, se eu falar tal prédio, eu estou misturando inglês aqui, porque a língua trava quando você fica muito tempo lá. Mas eu passei uma boa temporada aqui em Camboriú e revivendo a história, e de acordo com irmãs mais velhas e outros, uma tia que veio falecer com 101 anos há 2 anos, ela contava as histórias de Balneário, como tudo surgiu, porque ela nasceu aqui em 1910, já do segundo casamento. Meu avô, que já tinha 3 filhos, nascido em 1890, 88, daquela região, e meu pai nasceu em 1914, e em 1920 esse meu avô botou 4 pedras na praia e disse que era dele. Não tinha registro, não tinha nada, né? E o Jacó chegou em 1920 e comprou um pedaço de terra onde surgiu o primeiro hotel dos alemães, a gente chamava os alemães, né? Exato. Aí vem os alemães. Bom, né? Continua chegando ainda, melhorando, né? Nota-se que cresceu muito, né? Esse crescimento deve ter sido a administração, né? E enchente vai sempre ter, desde o meu tempo de criança. Vereador Roberto, o seu
a sua assessoria parlamentar, na pessoa do jornalista o Ricardo Zanon e também do Rafael Petrovski, que me anunciaram um pouco antes da nossa entrevista, dessa pessoa, que é o seu Carlos Mateus, me passaram aqui alguns dados. Ele é jornalista, foi fuzileiro naval, faixa preta em judô, não mexe com homem, faixa preta em judô. Campeão brasileiro. Campeão. Em 76, em Belo Horizonte. Representante oficial da empresa Penalty de esportes no Canadá, foi ex-presidente da Confederação Canadense de Futsal, totalmente envolvido em esportes, e o senhor reside hoje em Vancouver. Realmente na ilha de Vancouver, né? A ilha de Vancouver está à frente de Vancouver, umas 40 milhas, 60 quilômetros, vai de ferry, que é um barco-navio, né? Leva 360 carros, incluindo caminhões, e um voo de 10 minutos para chegar a Vancouver. Então ali é o resort do canadense. O canadense que faz a fortuna em Vancouver, ele quer morar ali. Eu fui ali, numa cidade pequena, modesta parte, fui morar ali porque tinha uma universidade fácil de entrar, que eu cursava já educação física, e peguei uns cursos ali e fiquei por ali, arrumei emprego. Eu levei 2 bolas de futsal na bagagem, joguei lá, eles pensavam que era medicina bal, até que explicar que aquela bola não era para dar chutão, que é a bola de futsal. O primeiro aprendizado, você tem que pentear ela. Se você não sabe pentear, você não joga futsal. Chutão, o inglês dá de todo jeito. Pode dizer que o senhor que instalou o futsal no Canadá? E sim, começou ali nessa universidade, onde eu fui tirar uns cursos de educação física, o soccer e outros cursos, tal de lacrosse, né, que é o esporte deles, natural. Eu queria aprender de curioso, que eu sempre tive essa curiosidade. Como você falou, eu já passei pelo judô, pela marinha, eu estava contando as travessias que eu fazia do Flamengo Urca nadando, então foi um guri. Ser esporte, não tive tempo para fazer outra coisa. Ser esporte e filhos, que se citou aí. Vereador Roberto, a sua amizade hoje com o senhor Carlos Mateus, o senhor conhecia ele primeiro ou o Rafael? Como foi esse conhecimento? Na verdade, nós conhecemos, eu conheci o Rafael, a gente já conhece de longa data aí, mas o seu Carlos eu conheci na praia, estava tendo ali o amistoso ali, que é o futebol de areia tradicional aqui da cidade, e estava ali na época, estava o Jorjão, estava o André, estava, que é policial, né? Estava ali, tinha outros amigos juntos, e aí eu tive a oportunidade de conhecer ele, e aí já, ele, com relação à questão do que ele tem um blog, né? E aí já tiramos uma foto. Tiramos a foto futsal. Ali, tiramos a foto no blog, e aí eu estava vendo ainda, por coincidência, final de semana, foi no sábado ou domingo, eu estava vendo no meu computador as fotos que eu tinha, e aí eu estava vendo as fotos ali, até porque, vendo as fotos que eu tinha guardado de tempo, né, que na época eu ainda era, tinha assumido a Câmara de Vereadores, mas estava como suplente, não estava nem como vereador, então faz um bom tempo aí que mas ganhou meu voto, né? Mas já está vendo aí, já. Conhece o Canadá, assim vai, vereador? Né? De um em um nós vamos longe. Que ele está aqui. Não conheço o Canadá, mas eu acho que é importante a gente relembrar as pessoas que de alguma forma saíram da nossa cidade, fizeram história, fizeram seu nome, conseguiram conquistar e deixaram ali, estão levando o nome de Balneário Camboriú, para fora do Brasil, vamos dizer assim, para o mundo. E é importante também a visita dele, de falar um pouquinho, eu acho que e ele vai ter a oportunidade de falar de como era Balneário Camboriú, como é hoje. Nós estávamos conversando há pouco tempo com relação a algumas lagoas que tinha, que eu sempre falo que se Balneário tivesse sido projetado desde o início com a preservação dessas lagoas, a nossa cidade seria muito mais bonita. E a questão da enchente que nós tínhamos, igual ele mencionou antes, que nós estávamos falando desse assunto, nós tínhamos a água antes, quando chovia, né, quando caía a chuva, geralmente tinha essas lagoas que fazia ali, absorvia, e hoje não tem. Comentei com ele até uma questão que nós temos aqui perto do shopping aqui, que aqui era um banhado, construíram o shopping, não fizeram uma preparação adequada na época, e hoje nós aqui na Avenida das Flores, quando chove, alguns casos acontece de dar alguma inundação e acaba prejudicando ali. Então isso nós vamos acompanhar no próximo bloco. Fique com a gente. Na vida, teste novas experiências. Teste escolhas. Eu testo a liberdade. Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu fiz o teste de HIV/AIDS.
Partiu o teste! Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Apoio TV Câmara. De volta com o programa Câmara Cidadã, nesta noite, recebendo em pleno início do mês de agosto. Seja bem-vindo, você que não acompanhou o primeiro bloco, tem a oportunidade de acompanhar agora até o final desse programa. Uma edição muito especial, recebendo hoje o jovem vereador do PMDB de Balneário Camboriú, Roberto Souza Júnior, um convidado muito especial aqui que tem a ver muito com as nossas raízes de Balneário Camboriú. Estou falando dele, do seu Carlos Mateus, pessoa que vive hoje em Vancouver, no Canadá, mas quando pode, vem a Balneário Camboriú, a Santa Catarina e Brasil fazer aquilo que melhor sabe, estar envolvido com a prática esportiva. E ele tem em mãos aqui, né, vereador Roberto, um exemplar. Queria que o senhor citasse esse exemplar aí da história do futsal no Canadá, é isso mesmo? A história vai desde quando eu imigrei para lá, levamos 2 bolas e iniciamos um clubezinho jogando na universidade, que era college, atualmente universidade. Sim. E dali houve interesse a Federação de Futsal era no Brasil, não existia muito futsal na América do Sul, não? Produtores dos grandes jogadores de futebol saem do futsal da nossa escola, que os campos hoje em São Paulo você não encontra um campo a não ser para renda, né? Mas para treinar não existe mais, então a garotada é futsal. E o futsal genuinamente brasileiro, eu já era faixa preta de judô, me fiz campeão, pela primeira vez a Marinha foi campeão, fui um dos primeiros no tatame e ganhei meu ponto e dali ficou na história daqui da Marinha do Brasil. E estudando Educação Física em Santos, fui para o Canadá. Estudei na FEFS ali junto com o Pelé, Clodoaldo e outros, na história das minhas passagens, das minhas caminhadas por aí. E no Canadá, com aquela faixa preta, eu achava que eu era super-homem, só faltava aqueles telefonezinhos que tem lá na Inglaterra, né, que entrar dentro e rodar e sair. Dando as minhas aulinhas de judô, fiz muita amizade, me concluí um bom emprego na prefeitura de lá, onde eu passei por todos os departamentos, de saneamento, água, contagem, passei por todas as áreas a chegar a coordenar uma equipe de estrada, né, que era asfalto, calçadas, quando eu criticava alguma coisa das nossas calçadas não funcionava, porque eu já tinha feito lá com o gringo, ele estava um passo à frente nosso, não dos nossos administradores, porque não foi erro deles, mas sim de outros que a gente criticava, que não tinha mão de obra especializada, mas a minha mão de obra lá era a educação física, minha área, e meti o futsal neles, fiz uma Copa do Índio, 67, Austrália e Canadá, né, eu fiz de tudo, de roupeiro, carregar a bola, e a Penalty era um patrocinador já do Canadá, né, que é aquela galegada aqui em Campinas, vestida de Penalty, aquilo ali a Penalty dobrou o capital dela, bem ali, mostrando a América do Sul, o gosto do brasileiro em marketing, não, que eles estão meio exigentes. Hoje o senhor está atuando junto ao esporte? Eu sempre estaria atuando, me deram uma placa de como é que eles chamam, life member, né? Sim. Mesmo para o resto da vida, então estou atuando. Então eu tenho voz, mas prefiro não votar em nada lá. Porque o senhor também tem um blog, né? Isso, é o blog Futsal Canadá, está aí para qualquer um visitar o blog. E tem um blog daqui da história de Balneário Camboriú, inclusive que era um blog para ser beach soccer. Estava tentando implantar a federação aqui nos últimos 10 anos, quando eu vim aqui visitar, que conheci o Roberto, na praia, minha intenção era trazer para Balneário, onde eu pensei em fixar residência antes de voltar, né? Eu voltei o ano passado, mas fiquei aqui uns anos. E como é? Conheci o Rafael, conheci o Roberto. Como é o estilo de vida hoje em Vancouver, no Canadá? Bom, o estilo de vida é... País de primeiro mundo? Eu estou no primeiro mundo, o lado inglês, é uma cultura, né? Eles se humanizaram de uma certa forma de pensar e fazer coisas simples. Não, de edificar, não. E o resultado técnico, são muito técnicos na mão de obra, em tudo que faz. O Canadá é um expoente em termos de tecnologia, né, de ponta, e hidráulica.
né? Em Canadá eles têm lá a estação da NASA, a gurizada treina lá são técnicos, mas só que um técnico ganhando mais do que um engenheiro, dependendo da função dele. O governo canadense, ele, pelo senhor vivenciar muito mais a área do esporte, mas tem amplo conhecimento nas outras áreas, e depois eu quero ver a opinião do vereador Roberto, enfatizando o governo brasileiro. O governo canadense, ele apoia muito as classes sociais no que diz respeito ao esporte, à educação, à saúde, por se tratar de um país primeiro mundo? Sim, tudo que eu fiz no futsal foi voluntário. Eu nunca cobrei um centavo da gurizada para dar uma aula de futsal. Eu nunca tive a intenção de ser um empresário representando a Penalty, veio natural, que eu acho que fiz muitas traduções para os diretores internacionais da Penalty, para conseguir outros países, e ali fiz uma amizade com o dono da Penalty, ele falou: o Canadá é teu, não me cobra nada, não se vendeu. Meu filho que toma conta lá, eu nem toco isso. E vereador Roberto, é possível o Brasil nos dias de hoje, com essa crise econômica, com esse desgaste da imagem do político, e a gente percebe por aí que muitas cidades têm aquele desafio dos seus parlamentares se dirigirem sempre a Brasília, a reivindicar apoio. Eu vendo aqui o seu informativo, muito bem elaborado, e eu percebi que o senhor está bem envolvido com a área da educação. Às vezes é um martírio para conseguir um apoio do governo em qualquer esfera que seja. Em países do primeiro mundo parece que a realidade é meio outra. Até quando vai essa falta de compreensão, me parece? Luciano, é questão, vamos dizer assim, a educação é uma questão muito burocrática hoje no Brasil, porque eu tenho uma opinião sobre como deveria ser o processo e como seria o ideal. Né? Recentemente estava assistindo uma reportagem, acho que foi na Globo mesmo que passou, que falava mostrando a questão do Japão, que lá é período integral. Sim. Né? Então, e aí eu faço uma reflexão, porque antigamente, de quem que era mais a responsabilidade de educar a criança. Né? A responsabilidade antigamente, né, muitos anos atrás, a parte da educação do filho, porque o pai ele trabalhava, então a mãe, como ela não trabalhava, ela tinha essa responsabilidade, ela e a avó tinham a responsabilidade de passar a educação para o filho. E com o passar dos anos, né, a mulher conquistou um espaço muito importante na sociedade, que é o direito de igualdade. Né? Isso não se discute, isso realmente tem que ser, né? A mulher tem que ter o direito de igualdade, principalmente na questão salarial, como na questão do trabalho, das oportunidades, mas com isso criou uma lacuna, né? Criou um espaço. Hoje a criança, antigamente ela ia para o colégio, ficava meio período, que é o ideal que o Brasil, né, achava que era o ideal, e a criança ficava meio período no colégio, meio período ia para casa, e a mãe acompanhava e estava fiscalizando o dia a dia. Né? E hoje, com esse espaço que foi criado, que a mãe, a mulher conquistou esse espaço na sociedade, o pai trabalha e a mãe trabalha. Sim. E aí, com quem que fica a questão da criança no contraturno, no outro horário? Né? Com quem que fica? Então, muitas vezes a criança acaba ficando a mãe trabalhando e a mãe não sabe, o pai não sabe, muitas vezes está na rua. Né? E aí está na rua, está à mercê da bandidagem. Né, que muitas vezes a gente vê nas reportagens menores aí, com envolvimento de droga, com envolvimento em furtos, até em roubos, né? Então isso, querendo ou não, deu essa lacuna. E a única forma de resolver isso aí não é para preparar a sociedade para hoje, preparar a sociedade para daqui a 10, 15 anos, através da educação, instituir no Brasil o período integral. Né, estudo. A criança tem que entrar às 6 horas da manhã e sair às 6 horas da tarde. E aí a criança chega em casa é cansado, e não é questão de estudo o dia inteiro, não, porque aí tem prática de esporte, tem aula de reforço. Em Florianópolis tem um projeto que ele é um pouco semelhante. Tá? Em Florianópolis é o seguinte, eles pegam, acho que é a prefeitura que faz, eu estive lá conhecendo o espaço, é uma área grande, 5 mil metros, que aí tem um professor eles passam com ônibus e essas crianças vão para esse espaço, aquelas que a mãe tem que assinar um termo e coloca lá à disposição, né? Eles vão para esse espaço, ali tem aula de reforço de geografia, de matemática, de história, né? Tem aula de esporte também, tem aula de natação, tem aula bem na entrada ali, é um projeto bem interessante.
Isso, na verdade, não deveria ser só um espaço, cada escola deveria ter esse espaço, né? Eu vi a reportagem lá do Japão, as crianças ficam, a felicidade delas de estarem dentro do colégio, dentro da sala de aula, sim, de ficar ali esse período inteiro, o dia inteiro ali dentro, né? Infelizmente, é lógico que quem tem condição e trabalha meio período e tem condição de ficar com o filho, esse não é o caso. Mas quem não tem condição, aquele trabalhador que precisa trabalhar o dia inteiro, né, para poder pagar as suas contas, pagar os seus impostos, né, acaba deixando, não sabendo muitas vezes o que o seu filho está fazendo fora do horário, o que não está fazendo. Então, e aí a gente fica muito, e aí faz uma reflexão que a gente vê muitas vezes as pessoas falarem, nós precisamos fazer mais presídios. E eu participei de uma comissão na época que era há muito tempo atrás, do presídio de Itajaí. Tem que fazer novo presídio, tem que abrir novo presídio. Ia superar a questão de que ia ser o suficiente aqui para a região. Não foi suficiente, o presídio já está cheio, não resolveu o problema, né? Enquanto nós gastamos cerca de R$3.000, né? E aí estou dizendo que são pesquisas, 3 mil e poucos reais com um preso, né? Nós investimos R$1.000 com a criança, com o adolescente, né? Isso é pensar, isso é prevenção, isso é pensar no futuro? Não é. É desproporcional, né? Tá inverso o papel. Nós temos que gastar assim R$3.000 com a criança, com o adolescente e preparar ele para uma sociedade futura, né? E aí eu costumo abordar esse tema bem, que eu acho que eu sempre falo, né? Do que com relação à questão dos presos. O preso está ali, ele tem que trabalhar, ele tem que produzir para pagar a sua própria estadia, na minha opinião, né? Ele tem que estar ali, ele tem que pagar, produzir, ele pagar a estadia dele ali, né? A estadia dele ali, ele tem que produzir. Não sei se o caso você concorda com isso. É muito bem pensado, mas o preso ele é um revoltado, ele é um réu. E o réu ele não produz. Eu me lembro que a palavra sabotagem veio de sabota, de sapato. Quem não conhece, o francês foi trabalhar no inglês, ele era um réu, ele era um escravo, como a gente escravizou outras raças, outras pessoas, outras regiões. E o francês jogava sabota dentro da engrenagem para parar de trabalhar. Imagina isso ganhando salário, ganhando em libra. Daí surgiu a palavra sabotagem, né, do francês lá. Fizeram sabotagem até na seleção, dizem, não sei, uma Copa que estava bonita. Uma cidade tão precoce, vereador, com um potencial de poder ouvir nas palavras do seu Carlos, também nos deixa envaidecidos, né? Balneário Camboriú tem o que apresentar, estamos no caminho certo, não somos uma Vancouver, mas temos um caminho certo pela frente. Né? Eu gostaria de uma palavrinha antes, pegar um gancho, você falou pode falar. Canadá e Balneário, eu gostaria de ver um intercâmbio através do vereador, ou quem estiver na prefeitura na época, e fazer a cidade irmã, porque onde eu moro ela chama Guarujá, né? Mas podia se chamar o Balneário, né, de Santa Catarina, né, onde todos querem vir morar aqui. A ideia e a questão de Balneário Camboriú e ter alguém ligado ao esporte, né, e ter alguém que tem esse conhecimento para a cidade conta muito. A nossa Fundação de Esporte, eu acho que tem que sim fazer essas parcerias, buscar aquilo, se algum país que tem, eu sempre falo que a gente tem que se espelhar no que está funcionando e o que tem de melhor. Reconhecer o voluntário, né? Ou paga honorário, né? Nós temos aí professores, certo. Tem 2 professores aí que foram técnicos de seleção no Catar, né? Tem 2 professores aposentados que vieram dos gaúchos aí, estão aí na fundação, ensinando a gurizada. Mas se tem bons profissionais e que querem ajudar e querem contribuir, sem ainda questão de voluntários, né, nós temos que cada vez mais usar essa estrutura. Né, tem que ser bem-vindo, tem que reconhecer, tem que ser homenageado sim. E essa é uma forma que a gente encontrou de estar homenageando o seu Carlos Mateus, está trazendo no programa, mas à noite nós vamos entregar uma moção para ele também, pelo trabalho que ele realizou, por estar levando o nome de Balneário Camboriú, por estar sempre falando, igual ele mesmo acabou de falar, ele é um cara viajado, disse que Balneário Camboriú, de todas as cidades que foi, a questão do clima, a questão da cidade, nós somos uma cidade pequena, mas você consegue, e a característica que poucas cidades têm, né? Por mais que o pessoal fale uma cidade grande e pequena, você consegue ir no banco numa manhã, você consegue ir para o seu trabalho, você consegue fazer diversas coisas num tempo curto, enquanto se tivesse em outro lugar não conseguia. Então tem qualidade de vida. Mas tem os quiosques ainda que permanecem ali, porque é uma forma de segurança de ter esse pessoal, igual o pescador que fica ali, ele sempre foi a maior segurança na praia, ele foi o maior informante
Desde o tempo do meu avô, ele foi o maior informante judicial É da um ponto cidade, que ele turístico, veio o crime antes das câmaras. Então deixa eu finalizar aqui o programa, registrar duas figuras ilustres que fizeram história, assim como o seu Carlos Mateus, que é neto do primeiro morador de Balneário Camboriú, diga-se de passagem, o eterno seu Fernando Cachimbo, ou como queira, o Fernando da Rede, né? E também ao seu pai, seu Galdino Fernandes, que teve o primeiro táxi em Balneário Camboriú, e o senhor, por tudo que colaborou com o nosso município de Balneário Camboriú e ainda colabora, eu só tenho a agradecer pela entrevista e ao vereador Roberto, juntamente com a sua assessoria parlamentar, por esse momento, vereador. Obrigado. Sucesso ao senhor. Eu agradeço. Obrigado também pela participação. Finalzinho do programa, não posso deixar de enfatizar, vereador Roberto, somos regidos pelo tempo, infelizmente, mas um assunto que virou destaque e eu acho muito interessante, e quem pode estar presente, assim como os alunos da rede pública, privada ou particular, é com relação ao ciclo de palestras intitulado Vereador nas Escolas. Projeto que está dando certo. É um projeto que nós começamos recentemente, principalmente porque com o intuito de buscar a participação desses jovens na questão política, de participar, explicar como é que funciona o processo, como é que funciona os trabalhos na Câmara de Vereadores, com o intuito de passar um pouquinho, né? Hoje nós temos a visão da política, a visão está tão conturbada, né? A questão nacional, né? Algumas coisas que são até regionais mesmo aqui na nossa cidade, em volta da nossa cidade. Então o intuito foi levar para os jovens, os adolescentes, como funciona, né, a questão da Câmara de Vereadores, o trabalho da Câmara de Vereadores, como que é ser um político, o que é representar, o que o político pode fazer. Eu fiz até uma brincadeira com os adolescentes, com os jovens, que eu digo, expliquei como é que é a indicação, o requerimento, né, o que é emoção, o que é um projeto de lei, o que não... Né, expliquei como é que funciona e disse, agora vocês receberam lá uma ficha e se coloca agora no lugar de vereador, como se cada um de vocês fosse vereador. Faça a sua indicação, faça o seu requerimento e o senhor precisa ver o conteúdo que veio. Estou dizendo que gostam de política, que acreditam na política, né, porque sabem que o processo, quando você acorda de manhã, seu Carlos, você respira política. Vereador Roberto, já tem data para um novo encontro do ciclo de palestras? Nós estamos vendo ali com a questão esse foi um piloto, né, o primeiro que a gente fez, então nós estamos vendo ali agora com a secretária, vamos ver com a secretária de Educação, para poder instituir, para que o município inteiro, todas as unidades, nós podemos levar isso aí, né, tem ideia até da própria Câmara de Vereadores estar também junto nesse projeto, né, está levando aí, acho que o importante é levar para o jovem, para o adolescente, né, eu que também sou um jovem, né, se eu sou, o que eu disse para eles no final, eu sou jovem e sou político, né, já disse para eles, se você quer ser um bom advogado, seja um bom advogado, com responsabilidade. Se você quer ser um bom médico, seja um bom médico. Se você quer ser, tinha um lá que botou a questão de veterinário, se ela não quisesse ser veterinário, se não desse para ser veterinário, ia ser política, ia entrar para a área de política. Quer ser um bom veterinário, seja um bom veterinário. Quer ser um bom político, seja um político honesto, né, com responsabilidade e para entender o processo. E eu digo, nunca desista do seu sonho. Né? Eu não desisti do meu, né, acreditei no meu sonho e hoje estou aqui. Né? Então isso eu deixei para as crianças a mensagem. Eu acho que o senhor está incentivando esses estudantes a ingressarem futuramente numa faculdade de Ciências Políticas. Tudo começa assim. Prazer em conhecê-lo. O prazer foi uma entrevista agradável. Deixe o seu contato, por gentileza, do seu blog. Ele está aí no blog, é Futsal Canadá, tem o Futsal CA, o meu .com. E tem o Futsal CA que é da mesma linha de amigos, não? Inclusive outro jornalista, filho de português, nascido no Canadá, ele dá continuidade às notícias de acontecimento no Canadá. O blog dele é totalmente em inglês e o meu tem uma versão português, inglês, e até a história de Balneário de Camboriú nele. Leve o nosso abraço a terras canadenses. Agradeço o tempo também, a minha empolgação é praiano, né? É o que eu sempre falo, Balneário é a cidade praiana que fez acontecer. Muito bem. Esse é o meu título. Vereador Roberto, telefone de contato. Meu telefone é o 9963-0051. Esse é o meu telefone pessoal mesmo. Se alguém tiver alguma informação, quiser alguma informação, tiver alguma queixa, quiser fazer alguma indicação, eu estou à disposição aí da comunidade. Sucesso, faça um bom trabalho nesse segundo semestre de 2015. Obrigado, Luciano. Eu lhe espero em breve. Mais uma vez é um prazer estar com você e estar podendo explicar um pouquinho do trabalho que a gente vem realizando aí. Um abraço ao seu Carlos também, seu Carlos Mateus, que vem
só contribuir com o município aí de Balneário Camboriú. Certo, e vai contribuir muito mais ainda. Espero o Balneário cidade irmã da cidade onde eu vivo, no Canadá. Vamos dar esse encaminhamento aí. O Ademar, aí, o Schneider, Vamos torcer. O Rafael, esse pessoal aí que articulam, né? Eu gostaria de ver isso. 3 vereadores são amigos meus na minha cidade lá, trabalhando na prefeitura há 32 anos, eles pagam meu salário aqui ainda. Obrigado a você pela audiência. Nós voltamos na próxima semana com mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Eu, Luciano Sens, espero por você. Até lá.